vezes, quando a gente vê algumas notícias sobre crimes que os políticos cometem, é um pouco complicado entender como as coisas funcionam, ou deviam funcionar. Tem um monte de tipo de prisão, mas eles nunca vão presos. Imunidade parlamentar. É sério que os caras são imunes? Foro privilegiado. Ai, é muito privilégio mesmo. Mas a partir do momento que a gente entende melhor certos conceitos jurídicos, algumas notícias podem ficar um pouco mais compreensíveis. Isso não significa que tudo comece a fazer sentido, nem que todo mundo concorde com como as coisas funcionam. Às vezes, a prática não segue exatamente a teoria, e mesmo depois de estudar bastante, algumas situações são difíceis de se encaixar na legislação. Não, pera. Quê? Então, se você quer entender melhor como alguns crimes envolvendo políticos funcionam, como são julgados e como funcionam as prisões, é aqui, no Direito Direto, pra você! Vamos começar falando sobre imunidade parlamentar. Esse é um assunto que tem muito que se falar, mas basicamente foi uma forma que o legislador considerou que protegeria a democracia. Durante o período da ditadura, vários direitos de pessoas envolvidas com a política foram violados, e por isso a Constituição de 88 deu uma atenção especial para esse tema. Mas essas imunidades não têm o objetivo de proteger o político, a pessoa. Tem o objetivo de proteger o cargo, a função exercida pelo deputado, senador. Ainda dentro desse contexto, existe a prerrogativa material, que determina que ao expressar opiniões, votos, o parlamentar não vai estar cometendo nenhum ilícito civil, penal. O objetivo da Constituição era fazer com que as falas dentro da Câmara, do Senado, ou que só tivessem relação com a atividade parlamentar mesmo, não fossem censuradas. Isso gera muita divergência sobre se isso deveria se manter dessa forma ou ser alterado. Porque se eu xingar meu vizinho, eu posso estar cometendo um ilícito, mas se um deputado ofender o outro, não vai responder por nada. Bom, pode até ser que seja considerado quebra de decoro, mas isso é outra história. Por outro lado, existem as imunidades formais ou processuais, que diz que os membros do Congresso Nacional não podem ser presos, a não ser que sejam pegos em flagrantes de crime inafiançável. E caso isso aconteça, quem vai decidir se a prisão se mantém é a casa respectiva, o Senado ou a Câmara, diferente do que acontece normalmente, que é um juiz que decide sobre isso. Mas então, o que acontece se o parlamentar comete um crime e é denunciado? A Casa Legislativa também pode votar para suspender o processo, tipo dar uma pausa enquanto durar o mandato do parlamentar. Agora a gente passa para o foro por prerrogativa de função, o vulgo foro privilegiado, que significa que ele não vai ser julgado como eu e você, que poderíamos ser julgados por um juiz. Eles vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. E o político pode abrir mão disso? Não, ele não pode escolher ser julgado por um juiz singular. Com relação ao cargo do presidente da República, ele pode cometer crimes comuns ou crimes de responsabilidade. Você pode ver alguns exemplos e explicações nesse vídeo aqui do canal. O crime comum é aquele que qualquer pessoa pode cometer, inclusive o presidente. Já o crime de responsabilidade, só a pessoa que exerce a presidência pode cometer, e tem relação com a função. Tipo, atentar contra a segurança interna do país, contra a probidade administrativa, ou seja, contra a moralidade da administração, contra a lei orçamentária. Sobre o trâmite de tudo isso, para que o presidente possa ser processado, a Câmara tem que autorizar a acusação. Se for um crime comum, quem julga é o STF. Mas se for um crime de responsabilidade, ele vai ser julgado pelo Senado, como aconteceu com relação ao impeachment. E aí a pessoa perde o mandato. Mesmo condenado por algo que é denominado crime de responsabilidade, a consequência não é a prisão, nem nenhuma outra do Código Penal. Outra questão delicada é que o presidente não vai ser responsabilizado por nenhum ato estranho à sua função durante a vigência do mandato. Ou seja, ele não vai ser responsabilizado por qualquer ato que ele cometa de forma desvinculada do cargo de presidente. Ele só vai responder quando o mandato acabar. Além disso, o presidente não está sujeito a nenhuma prisão, a não ser que tenha uma sentença condenatória, certo? Mas e se ele cometer um crime na frente de todo mundo, das câmeras, dos policiais, ele vai poder ser preso em flagrante? Não, porque quando acontece uma prisão em flagrante, não tem uma sentença condenatória decretando que isso aconteça. E aqui a gente entra numa outra questão. Existe prisão-pena, prisão em flagrante, prisão cautelar, e todas elas são diferentes em si. Eu vou explicar para vocês cada uma delas, mas antes, só lembra de curtir esse vídeo e de se inscrever aqui no canal. Digamos que existem dois tipos de prisões. Uma é a prisão-pena, que acontece depois de um processo ser encerrado e que a pessoa é realmente condenada. Ela é presa para cumprir a pena que foi determinada pelo judiciário.
Mas existem algumas prisões que acontecem antes da decisão definitiva. Essas prisões são medidas cautelares e elas são um pouco mais complexas. Digamos que a prisão em flagrante acontece quando a pessoa é pega cometendo crime ou quando ela acabou de cometer. Já a prisão preventiva pode acontecer em qualquer fase do processo e não tem um prazo estabelecido. Ela tem o objetivo de proteger o processo, então a liberdade da pessoa tem que representar um perigo e deve ser muito bem fundamentada. A prisão domiciliar é uma possibilidade de substituição à prisão preventiva e tem requisitos bem específicos. Ela pode acontecer quando a pessoa tem uma idade muito avançada, quando é responsável por alguém que realmente precisa de cuidados, quando se trata de gestante, questão de saúde e, por fim, a prisão temporária. Ela só acontece na fase de inquérito policial, ou seja, na investigação antes de começar o processo, e por isso ela possui um prazo determinado. Ela só pode acontecer na investigação de determinados crimes. É por essa razão que a gente vê algumas pessoas sendo presas e outras não. Cada tipo de prisão deve respeitar determinados requisitos, mas na prática a gente sabe que nem sempre os requisitos são seguidos à risca. Bom pessoal, essa foi uma abordagem bem superficial sobre alguns temas que podem te ajudar a entender melhor algumas notícias. Se ficou alguma dúvida ou se você quiser uma análise mais profunda sobre algum desses temas, comenta aqui embaixo. Eu espero que tenha sido útil e se você gostou, curte esse vídeo. Se inscreve aqui no canal e não se esquece de ativar o sininho das notificações. Esse foi mais um vídeo do Direito Direto pra você.